Paz e graça de Cristo, está começando o nosso devocional. Pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações no livro do profeta Isaías, capítulo 38, de 1 a 7, que vem dizendo assim: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra dos graus de que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor aos nossos corações. E hoje a pergunta é: eu tenho cuidado da minha casa? Eu tenho cuidado das pessoas que Deus tem colocado na minha responsabilidade? Na verdade, eu tenho tido esse cuidado com o meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, ou até mesmo parentes próximos, ou até mesmo amigos próximos, porque na verdade tem amigos que são mais chegados do que um irmão. E a palavra de Deus, quando ele fala de casa, ele está falando de quê? De aconchego, intimidade. Deus, ele fala casa de uma forma muito ampla, aleluias, quando ele fala de proteção também. A casa, ela representa a família. A casa, ela representa um local onde nós temos intimidade com as pessoas, nós temos liberdade com as pessoas que estão dentro deste lar, dentro desta casa, dentro, aleluia, desta família. E aqui, na verdade, nós vemos que Ezequias era um rei que até então estava servindo a Deus de coração. Ele estava, na verdade, adorando a Deus, servindo a Deus com retidão, com fé, com graça, em obediência. Mas só que este rei, ele é acometido de uma enfermidade. E é interessante que aqui quando fala, uma enfermidade mortal, essa enfermidade era para a morte. E o Senhor Deus envia o seu profeta Isaías, o seu servo Isaías, para, na verdade, dar um recado a Ezequias. Por quê, irmãos? Na verdade, Deus, ele cuida de tudo da nossa vida. Tudo tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Assim como nós temos compromisso com Deus, Deus, ele se compromete conosco. Olha só que coisa maravilhosa. Deus não queria que Ezequias se passasse antes que a
casa dele estivesse em ordem, a casa dele, aleluia, estivesse em quê? Em harmonia, em graça. E muitas das vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós estamos tão ocupados com as questões espirituais, tão ocupados com as nossas questões de ministério, mas na verdade estamos deixando a desejar coisas seculares, coisas que são primordiais na nossa vida, que é o cuidado da família. Às vezes nós temos a impressão de que a gente coloca Deus acima de tudo, na verdade, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, não é verdade? E amar o seu próximo como a ti mesmo. Então, amar o próximo, ele vem pela segunda, né? O segundo mandamento. E nós esquecemos disso, porque às vezes nós colocamos a Deus sobre todas as coisas, e depois vem a igreja, e depois vem o nosso ministério, e depois vem o nosso compromisso com outras coisas. Tem gente que coloca Deus acima de tudo, mas depois vem o seu serviço, vem a sua profissão. Deus acima de tudo, mas coloca outras coisas que você vai achar que são mais importantes do que a família. E, na verdade, nós sabemos que a família foi a primeira instituição que Deus cria. Então, Deus criou essa instituição para a gente cuidar, para a gente zelar por essas pessoas que compõem a nossa família. Então, irmãos, na verdade, a organização de prioridades é Deus sobre todas as coisas, família e igreja, tá? Então, Deus sobre todas as coisas, família e igreja. E, na verdade, esse rei que era um homem que estava à frente, que era um líder, uma pessoa que tinha, na verdade, uma notoriedade. As pessoas estavam com o olho nele, ele era exemplo. Todas as pessoas que estão em destaque, que são líderes, né? O pai, a mãe, principalmente dentro da casa, eles são exemplos. E a gente tem que estar percebendo qual o exemplo que eu estou deixando para a minha família. Qual é, aleluias, na verdade, os ensinamentos que eu estou deixando para a minha família. Qual a impressão de líder que eu estou deixando para a minha família? Porque, na verdade, o que vai acontecer? A partir do momento que eu dou bons exemplos, os exemplos serão seguidos. Mas se eu dou mau exemplo, também, talvez esses maus exemplos serão seguidos também. Então, o que eu puder fazer para deixar um legado abençoador, na verdade, eu tenho que fazer. Então, o Senhor está olhando para a nossa vida hoje, para a minha vida e para a sua vida. Como você tem tratado a sua casa? Talvez no ministério você esteja muito bem. Talvez na sua profissão, no seu local de trabalho, você seja exemplo, seja uma bênção. Mas quando você entra dentro de casa, como está sendo a sua atitude de servo, de pai, de mãe, de líder desta casa? Como é que está sendo? E a palavra de Deus vai falar aqui que Deus, ele vai e tem essa preocupação para que Ezequias não venha a deixar a sua casa desorganizada.
E é interessante, irmãos, que ele vai falar assim, ó, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai mais viver. Eu vou te colher, tá? Eu vou permitir que você morra através desta enfermidade. E aí, Ezequias, ele chora muito. E primeiro ele ora, né? Ele orou ao Senhor. Ele disse, Senhor, lembra-te, peço que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos. Olha só, então ele declara a Deus a sua atitude de fé, atitude de servo, atitude de uma pessoa que temia a Deus, que servia a Deus, que honrava o nome do Senhor. Mas, na verdade, ele estava deixando a desejar o quê? O seu seio familiar, a sua família. Então, nem tudo estava a mil maravilhas. Não é porque nós somos bons servos de Deus que nós temos sido pais exemplares, filhos exemplares. Quantas vezes nós nos deixamos levar, né, às vezes pela ira, pela raiva, ou até mesmo por ter muita intimidade, nós acabamos ferindo as pessoas que nós mais amamos. Então, irmãos, na verdade, Deus está falando assim, olha, conserta aquilo que deve ser consertado, né? Não deixe mágoa, não deixe tristeza. Se você tem alguém que você deixou de falar com essa pessoa, vai lá, aleluias, e reconcilie com esta pessoa. É isso que Deus quer na nossa família. Olha, cuida, vê o coração de um, o coração de outro, aquelas palavras que você falou, aquelas atitudes, aquilo que você deixou de fazer naquele momento certo. Conserta a sua casa. Oh, aleluia! Vai lá e põe em ordem, não deixa nada pendente. E isso tem que ser diário, irmãos, aleluia, porque ninguém sabe a hora que vai partir. Aqui o Senhor teve misericórdia de Ezequias e falou assim, olha, a enfermidade que você tem é para a morte, então vai lá e põe em ordem a sua casa, põe em ordem. Restaure a sua casa, deixe um legado de vida. Porque não adianta você ser um bom servo, você tem que, na verdade, aleluia, ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa avó, um bom avô, um bom tio, aleluia, um bom amigo, oh, aleluias. Por quê? Porque você tendo essa atitude, você está honrando o nome de Deus. E quantas pessoas, aleluia, distratam os seus entes queridos até em nome de Deus. Quantas pessoas deixaram de orar pelos seus entes queridos dizendo, ou até pensando que Deus não tem mais misericórdia por aquela pessoa. Quantas das vezes você se sentiu cansado em dizer assim, eu não vou orar mais. Eu estou dando pérola aos porcos. Eu não vou orar mais por essa pessoa, porque essa pessoa não tem mais jeito. E Deus está falando, aleluias, que Ele é misericordioso, que Ele é um Deus bondoso, aleluia. Deus é amor. O amor dele na nossa esfera humana é incompreensível. Nós não podemos compreender esse amor de Deus, que deu o próprio Filho para ser martirizado, para ser, aleluia, crucificado, até mesmo morto pelas nossas vidas. É esse amor que nós não entendemos, porque nós mesmos não faríamos isso. É um amor incompreendido, é um amor às vezes inalcançável, aleluias. Mas Jesus, ele tem esse amor.
Deus, ele tem esse amor e o Espírito Santo quer revelar a você nesta manhã este amor. Porque o próprio Jesus, aleluia, ele nos tem como amigos, como filhos de Deus, irmãos, aleluia. Nós somos uma grande família. Deus dispensa o seu Filho do céu para andar aqui na terra, para restaurar a família de Deus. Aleluia! Nós somos filhos de Deus, andávamos perdidos, estávamos sendo direcionados para a morte eterna. Mas ele manda Jesus para quê? Colocar em ordem a casa de Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus veio colocar ordem na grande família de Deus que somos nós. E dando essa oportunidade e essa chance de nos redimir, de nos, aleluia, voltar para Deus e aceitar essa grande salvação, sendo regenerados, transformados pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue, pelo poder da palavra de Deus. É isso, irmãos, é isso que Deus quer da nossa vida, misericórdia quero, é isso. Deus não se agrada de sacrifício de tolos. Quantas das vezes você tem muito mais paciência com um mendigo da rua, com um drogado, com uma pessoa que está em adultério, ou até mesmo um prostituto. Você tem palavras para que aquela pessoa venha se regenerar. Você tem palavras para salvar aquela pessoa em nome de Jesus. Mas de dentro de casa, você já perdeu a paciência. Dentro de casa, você já perdeu a esperança. Dentro de casa, você não tem esse olhar. E Deus quer que você transforme o seu olhar. Põe em ordem a sua casa, porque a responsabilidade da nossa casa é minha e é sua. É sua. Você tem que pensar sobre isso. Como é que tem sido lá fora? Você é uma pessoa muitas das vezes que tem um coração tão bom, mas você investe muito mais nas pessoas de fora de casa do que as pessoas que estão dentro da sua casa. E a palavra de Deus vai dizer aqui que ele orou e chorou. E Deus, olha só, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Então Deus, ele está sempre atento à nossa oração e as nossas lágrimas. Se você já tem chorado pela sua família, se você já tem, aleluia, se derramado na presença de Deus, pela sua família, pela sua vida, aleluia, creia que Deus está ouvindo, creia que o Senhor te dará tempo suficiente para ver a bênção de Deus, aleluia, dentro da sua família, dentro da sua parentela, dentro aleluia, daquelas pessoas que você ama, dos seus amigos que você tem mais chegado que irmão, de pessoas que você considera, de pessoas, aleluia, que o seu coração arde de carinho, de amor, de consideração. Aleluia! Deus, ele vai bradar na terra para alcançar essas pessoas e você se regozijar no Senhor, dizendo, aleluia, o Senhor ouviu a minha oração. Creia, descanse, ore ao Senhor, que as suas lágrimas possam ser recolhidas pelo anjo, aleluia, e levada até a presença de Deus, e o Senhor te responderá a tempo certo, e você muito se alegrará na presença de Deus.
Pense nisso, pense em Deus e um dia maravilhoso na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.